Uma salva de palmas à palavra de Deus. Pode sentar. Que bom nos encontrarmos na casa de Deus neste domingo festivo, em que celebramos a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade que nós basicamente fazemos menção todos os dias, quando acordamos, quando passamos em frente a uma igreja, quando entramos na igreja, quando iniciamos a missa, quando terminamos a missa, traçamos o sinal da cruz sobre nós e dizemos as palavras, não é, que são próprias do momento. Em nome do Pai. Não é assim? Todo mundo faz isso todo dia, não faz? Faz parte da nossa vida de fé, faz parte do cristianismo, faz parte da nossa estrutura católica. E olha, que bonito perceber que ao celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, nós não estamos celebrando três deuses. Algumas pessoas até confundem e acabam com isso desmistificando aquilo que é tão precioso e tão sagrado. Há um só Deus. Repete isso, compadre. Um único Deus que se distribui para realizar o mistério salvífico em três pessoas. E aí nós vamos entender. Em Gênesis nos apresenta Deus como aquele... Quem já leu aqui o livro de Gênesis? Levanta a mão, deixa eu ver. Vamos ler mais a Bíblia, minha gente. Dá para contar no dedo, né? É importante conhecer a estrutura bíblica. Gênesis é um livro que fala... Qual o tema central de Gênesis? Quem sabe? A criação, não é? Quem foi que criou tudo? Deus. Aí lá fala, né? Criou o ser humano, criou as aves, criou a água, criou o mar. Tudo que existe no mundo foi Deus quem criou. Pronto. Então nós temos ali a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Criador. Deus Criador. E depois nós vamos perpassando a Bíblia, nós vamos estudando os textos, nós vamos ver que no Antigo Testamento já se falava da terceira pessoa da Trindade. Quem é a terceira pessoa da Trindade? O Espírito Santo. Então, no próprio Gênesis, depois em Êxodo, depois em Deuteronômio, nós vamos perceber que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Não é? Depois nós vamos vendo em Atos dos Apóstolos o vento impetuoso que desce sobre aquela casa onde os apóstolos estavam. Vem Novo Testamento, Jesus entra na história da humanidade. Vamos entender então agora, olha só, Deus no Gênesis cria. Aí nós precisamos entender quem é que vem para salvar essa obra criada. Porque Deus criou para ela ser redimida, salva, justificada. Então quem é que salva essa obra? A segunda pessoa da Trindade. Quem é? Jesus. No Novo Testamento Jesus entra em cena. Jesus entra no Natal para fazer presença divina no meio da humanidade e transformar todo o corpo humano em divino. Ele veio para nos divinizar. Divinizar não no sentido de nos tornar Deus, mas de fazer com que sejamos de fato imagem e semelhança de Deus. Não é só algo poético, mas deve ser algo na prática. Jesus veio nos ensinar a amar, a perdoar, a acolher. Jesus veio nos ensinar a abençoar um ao outro com a nossa vida, com aquilo que temos, aquilo que somos, com o que falamos, com o que pensamos, até com os nossos desejos. Por isso não é somente em palavras, mas em atos. Jesus veio nos ensinar a viver de uma forma divina neste mundo humano. E isso, todos os dias nós precisamos recordar, para que
Quem aqui é casado? Levanta a mão. Olha, o seu casamento precisa ser abençoado. Você precisa abençoar o seu cônjuge todos os dias. A partir do momento que você acorda até o último momento do dia. Que a sua vida seja uma bênção para o seu cônjuge. Que a sua vida seja uma bênção para a sua família, para os seus filhos. Para você, que são vocês filhos, que a sua vida seja também uma bênção para os seus pais. É para isso que Jesus veio na humanidade, para nos ensinar a ser mais, de fato, do céu. A irmos com o coração para o céu e vivermos nessa vida humana como seres divinizados. Isso é luta, é esforço. Porque tem dia que dá vontade de brigar, não é assim? Ou vocês não têm essa vontade? Tem ou não tem? Ah, o padre também tem. De vez em quando não dá vontade de dar umas pancadas. Tem umas pessoas que tiram a paz. Mas é nesta hora que a gente deve lembrar, peraí, eu sou um ser divino. Eu preciso então mudar aquilo que eu estou com vontade de fazer, que não é bom, para fazer algo divino. Deixar a humanidade de lado. A Santíssima Trindade é para isso, é para nos divinizar. Então Deus que cria, e cria perfeitamente, essa obra que somos nós, Deus criou, essa obra bonita, perfeita, o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, estão plantadas em nosso coração. Criou o homem, criou a mulher, e tudo que está à nossa volta. Depois vem Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para santificar, porque nós precisamos dessa santificação dia após dia, sim ou não? Precisamos de paciência para resolver problemas, precisamos de paciência para lidar com as situações familiares, no rol de parentes, aquelas situações difíceis. Ah, se não for Jesus nos salvando todos os dias, se não for Jesus nos abençoando todos os dias, como é que a gente vive a graça do céu? Porque a tendência humana é brigar, no meio dos conflitos apenas dar respostas negativas. E aí entra a beleza da Santíssima Trindade e a terceira pessoa, o Espírito Santo. Se Deus Pai vem para criar, Deus Filho para salvar, o que o Espírito Santo faz na Trindade? Ele santifica a obra criada, a obra que está sendo salva por Jesus. Ele santifica. Só vai para o céu quem for santo, quem aqui neste mundo viver a santidade. Então nós precisamos da terceira pessoa da Trindade para santificar a nossa vida. Olha, os frutos do Espírito Santo, Gálatas 5:22. Quem sabe? Pelo menos um deles, fala aí para o padre. Quais são os frutos do Espírito Santo? Não são os dons, os frutos. Quem aqui é crismado? Levanta. Agora eu pego, deixa eu ver. Levanta a mão os crismados. Ah, crismados têm a obrigação de saber, hein? Quais são os frutos do Espírito Santo? Mansidão, paciência, haja paciência, né? O que mais? Domínio de si próprio. Isso, muito bem. Coisa boa. O que mais? 2 que estão faltando aí, só para a gente entender. O que o padre quer? As 2 outras, os 2 outros frutos. Nós falamos disso na semana passada. Jesus entrou na casa e ele disse o quê? Eu vos deixo a... Qual é o fruto então? A paz. E depois o outro fruto. Quem está sempre sorrindo está o quê? Alegre. Então o dom da alegria, que é um fruto do Espírito Santo. Paz e alegria. Olha só, muitas vezes perdemos a paz por pequenas coisas, por pequenas situações. E o mundo está nos mostrando isso todos os dias. Ora é no trabalho, a pessoa chega cansada, estressada e desconta em casa, desconta na esposa, desconta no marido, desconta nos filhos, desconta nos amigos. Ora é no trânsito, porque a pessoa já está com aquela correria toda, acontece alguma coisa no trânsito, vira tragédia, e nós estamos vendo isso todos os dias, virou matéria de jornal, está lá, não é? Todos os dias a gente encontra com situações assim, triste.
Um tem que bater no outro, tem que espancar o outro. Parece que para se resolver, ou para resolver os conflitos da vida, somente assim com pancada, mas não é. Cadê Deus na história? Cadê Deus Pai que criou o humano? Cadê Jesus salvando? Cadê o Espírito Santo santificando? Deus continua fazendo a obra. Todos os dias Ele derrama a sua graça sobre nós, sim ou não? Derrama sobre os bons, sobre os maus. Porém, o diferencial é que quando a gente reza, a gente vive principalmente os dois frutos da alegria e da paz, e nada nos perturba. Venha o que vier, turbulência, tribulação, dificuldade, problema em casa, problema na rua, problema no trabalho, mas eu consigo vencer porque eu estou na presença de Deus. A gente pensa que estar na presença de Deus é só vir para a missa, é só estar dentro da igreja. Eu estou vindo para a igreja, então pronto, eu já estou na presença de Deus, já estou santo. Está errado. Porque é lá fora que nós somos provados. Aqui a gente não tem conflitos. Aqui não tem ninguém perturbando. Aqui não tem situações que tiram a nossa paz e que tiram a nossa alegria. E lá fora? Quando você chegar na sua casa, lembra disso. Quando vier o problema lá, durante o domingo, durante a semana, lembra dessa missa. Opa, espera aí, alegria e paz. Eu rezei, agora eu preciso colocar em prática a missa que eu celebrei no domingo, durante toda a semana, para fazer valer a pena. Porque seria muito fácil só vir para a igreja e já estar santo. Pronto, resolveu meu problema, já estou no céu. Não é assim. A luta é lá fora. É para depois da igreja, para depois das estruturas, para depois da missa. A bênção que recebemos aqui é para nos acompanhar durante toda a semana e assim vivenciarmos a graça do céu. Então Deus Pai que cria, Deus Filho que salva e o Espírito Santo que santifica, é para estar unidos a nós nesse processo também de santificação da nossa vida. Sejamos santos. Sejamos honrosos, tenhamos sobretudo o dom da paz, esse fruto do Espírito Santo em nós, para sabermos resolver os conflitos da vida. Tenhamos o fruto da alegria, para não perdermos aquilo que vem de Deus em nós. É feliz uma pessoa que tem Deus no coração, e ela não precisa estar sorrindo o tempo todo não. O sorriso não tem nada a ver com alegria. Alegria é algo intrínseco, é lá dentro, é no coração, é no sentimento. Eu amo ir para a igreja, eu amo estar na presença de Deus, isso me satisfaz. Então alegria é satisfação interior, e isso ninguém pode tirar de nós, a menos que a gente permita. Problemas todo mundo vai passar, todo mundo. Certamente essa semana você vai enfrentar situações problemáticas. Mas lembra disso, lembra desses dois frutos, paz e alegria, que tem quem está diante do altar de Deus. Tem uma comparação que eu acho muito interessante e cabe aqui. Quem aqui gosta de pipoca? Eu não gosto não, isso. Você que gosta de pipoca, antes da pipoca virar pipoca, o que é aquilo ali? É só um milho, não é? O milho, para virar pipoca, ele precisa passar pelo calor do fogo, não é isso? Se ele não passar pelo calor do fogo, ele vai virar pipoca? Não, vai ser só um grão de milho. Isso nos ensina muito. Na nossa vida seremos também provados no calor da tempestade, no calor das dificuldades. Mas para sermos pipoca não tem outro jeito senão passar por esse calor, que são as provações diárias. Tenhamos paz e alegria para passarmos em Deus, com Deus, pelas provações, pelos calores que a vida nos oferece. Olha, Jesus aqui, ele no Evangelho diz assim, que tudo que o Pai possui é meu. Tudo que o Pai possui é do Cristo. Então nós somos filhos de Deus Pai. E nós temos toda a herança de Deus, assim como Jesus. Tudo que o Pai possui também é nosso. É a graça.
A graça que está sobre nós, precisamos agora apenas acolhê-la para dentro do nosso coração e vivenciá-la nos momentos mais difíceis e também nos momentos mais fáceis da vida. Sem a graça de Deus, não há felicidade completa. Repete isso. A segunda leitura, São Paulo diz assim: justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Justificado significa que Jesus está garantindo para nós a salvação. Justificado é uma palavra que significa caminho de salvação. Então, se estamos neste caminho pela fé, sem fé não há salvação. Pela fé, estamos em paz com Deus. Você está em paz com Deus? Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, você está em paz com Deus? A missa é para nos ajudar a ter mais paz, mais paz. Então vamos pedir a Deus Pai que nos recrie, a Deus Filho que nos salve e a Deus Espírito Santo que nos santifique. Feche um pouquinho seus olhos. A Trindade é fonte de salvação para nós. Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos criando, nos salvando, nos santificando. Que este Deus amor nos cure de todas as feridas, de todas as dores, para hoje sermos regenerados na graça do céu. Senhor, que sejamos unidos como o corpo da Trindade, que sejamos um só coração, uma só alma, que sejamos um na esperança, no amor, na busca pela santidade. Dai-nos a graça, Senhor, de vivermos o fruto dessa herança, a busca por essa herança, todos os dias. Eu quero, Senhor, no meu coração, no coração dos meus, a paz e a alegria. Que seja o que eu quero mais. Que seja o que eu quero mais. O meu amor é o que os torna capazes, sem medo algum, se amem mais, se amem mais, sem medo algum, sem medo algum, se amem mais. O meu espírito é que age e faz. Repete isso. O seu Espírito O meu espírito é quem age e faz. é que age e faz. Mais uma vez, para terminar.